Quero saudar a todos os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta oportunidade, nós estamos aqui com mais uma lição, que está falando sobre famílias. E essa lição de número 4 que foi nos concedido a oportunidade para nós estar falando junto com os irmãos, passando para os irmãos a respeito da palavra de Deus. Eu louvo a Deus por essa oportunidade, É uma oportunidade gloriosa, onde nós temos, que glorificar a Deus por isso. Eu louvo a Deus também pela vida dos nossos pastores, pastor presidente, pastor Hebron, e pastor da sede, pastor Deni, e aos demais irmãos, o presbítero irmão Jorge, que nos concede também a oportunidade, Eu louvo a Deus pela vida desses homens de Deus. Irmãos, essa oportunidade nós vamos estar falando sobre amando a família, mesmo em tempos difíceis, Nós sabemos, o estudo dessas lições fala sobre família, um assunto muito importante, onde nós temos que sempre estar aprendendo e sempre estar se dedicando em melhorar em nossas famílias, ou melhorar a nossa família. Onde o inimigo, ele tenta muito destruir as famílias, e é onde a gente vê muitas pessoas com casamento, destruídos, separações, e é isso que o inimigo quer, E nós, como cristãos, nós temos a palavra de Deus, nós temos o Espírito Santo de Deus para nos guiar e para que nós possamos ser melhor, a nossa família possa ser melhor. E para a nossa família ser melhor, é só na presença de Deus, Como aqui o título da lição fala, amando a família em tempos difíceis, e nós vivemos em tempos difíceis, onde muitas coisas que a sociedade tenta colocar na mente das pessoas, a mídia, a respeito do casamento, a respeito de família, querendo distorcer tudo aquilo que Deus criou lá no início, do jardim. Então, nós temos que estar direcionados na presença de Deus. E nós vamos falar nesta lição sobre a família de Ruth, e Noemi, a sua nora e a sogra Noemi. É uma lição bem importante que nós vamos aprender alguma coisa a respeito para nossos dias de hoje. O texto-chave diz assim: Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. O texto-chave fala isso. Nós vamos estar aqui lendo a introdução. A base dessa lição está no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 1 ao 14. E a introdução desta lição vai dizer assim: Desde a queda no Éden, o mundo é mau e egoísta. E quanto a estivermos por aqui, também padeceremos adversidades. O próprio Cristo nos alertou que no mundo teremos aflições, mas também deveríamos ter bom ânimo, pois Ele nos legou o exemplo de vencedor. Quando falamos de família, falamos de pessoas imperfeitas, que certamente enfrentam momentos difíceis na caminhada, sejam problemas adquiridos antes do casamento ou os que se somam depois do matrimônio. Portanto, precisamos aprender a superar as dificuldades juntos e jamais permitir que os obstáculos da caminhada nos separe de quem devemos amar até o fim. Aqui, como a lição nos diz na introdução, que desde a queda do Éden, do jardim do Éden, o homem, o mundo, ele vai de mal,
é a pior. É uma sociedade egoísta, né? E nós podemos sim, a cada dia, a cada ano, nós percebemos as dificuldades, né? O egoísmo das pessoas que mesmo muitas vezes não mede esforços para prejudicar o próximo e muitas vezes nem a própria família, né? Muitas pessoas aí não respeitam a sua esposa, a esposa não respeita o seu esposo, e isso é consequência do mal no mundo, né? E do egoísmo, né? Que a sociedade vive, o ser humano. E como a introdução aqui diz que nós somos formados, uma família formada por pessoas imperfeitas, né? Não é pessoas perfeitas. Quando um homem e uma mulher se unem, duas pessoas completamente diferentes uma da outra, o modo que foram criados, as condições financeiras, e a cabeça é completamente uma diferente da outra. E então nós não podemos deixar a família enfraquecer, nós não podemos deixar as coisas acontecerem por esse motivo, porque nós sabemos que vem dificuldade, o mundo é um mundo egoísta, mas nós temos que zelar pela nossa família. E aí a indiferença entre as pessoas da família, marido e mulher, nós temos que caminhar na presença de Deus, para que Deus venha dar sabedoria, para que nós possamos caminhar junto e sermos uma família feliz. Louvado seja Deus, e jamais permitir que os obstáculos da caminhada nos separem da pessoa que nós temos que amar até o fim, porque casamento a gente sabe que é só um, né? À medida, ao momento que a gente escolher uma esposa, a mulher escolher um esposo para se unir, para fazer uma aliança, para viverem junto na dificuldade, na alegria, na bonança, nós temos que pelejar por isso. A sociedade hoje coloca na mente dos jovens que se não dá certo, se separa e pronto. Mas não é assim que é a vontade de Deus. Tem as indiferenças, mas não podemos permitir esse tipo de coisa que venha a ser introduzida na mente das pessoas que estão ao nosso lado, né? Nós temos que falar do amor de Deus, que casamento é só um, e não deixar os obstáculos nos afastar um do outro, como a lição que vai estar falando mais para frente. Tópico número 1 diz assim: família de Noemi, uma família feliz. Quando imaginamos uma família completa em nossos dias, geralmente vem à nossa memória um casal com 2 filhos. Justamente assim era a família de Noemi. Certamente para a época era considerada uma família pequena, mas era completa e unida. Ela e seu esposo Elimeleque saíram de Judá com seus 2 filhos rumo a Moabe, a fim de fugir da fome que assolava o povo de Judá. Aleluia. Então, a família de Noemi era composta pelo seu esposo, né, Elimeleque, e seus 2 filhos. Então era uma família pequena para a época. Nós vamos ver que pessoas tinham vários filhos, e então a família de Noemi, de Elimeleque, era uma família composta, era uma família pequena, mas era uma família que estava unida, que por causa da dificuldade, da fome que assolava o povo de Judá, eles fugiram então para a terra de Moabe. E ali eles começaram então a trabalhar unidos, e a gente vai ver que essa família, ninguém pode negar a integração dessa família. Apesar da escassez
eles foram em busca de uma solução para a sua família. Então, por isso, nós vamos ver que eles saíram da terra de Judá e foram para as terras de Moabe para ter uma vida melhor, né, para a sua família. E nós vamos ver que nem tudo a gente pode querer culpar Deus ou culpar a pessoa, ou muitas vezes culpar nós mesmos pelas decisões que nós tomamos. Então essa família era uma família pequena, mas ainda mantinham, né, a sua integração dentro do lar, em meio à escassez, eles estavam unidos para uma solução. Subtópico 1 e 2 diz assim: quando chega a adversidade em Moabe, Elimeleque morreu e Noemi ficou com seus 2 filhos. Seu filho Malom se casou com Ruth, e o outro filho, Quileon, se casou com Orfa. Mas ambos também morreram, e com eles se foi toda a esperança e a alegria de Noemi. Ela havia conseguido fugir da fome, mas não da aparente morte. E em 10 anos fora de Belém, as perdas foram incalculáveis. Nós vamos ver que em 10 anos essa família passou por muitas, ou seja, Noemi passou por muitas dificuldades. Elimeleque morreu, então a Noemi ficou viúva, com seus 2 filhos e com suas 2 noras. E nós vamos ver que, com o tempo, essa mulher, junto com seu marido, fugiram da fome, saíram, né, em busca de uma condição melhor, mas não conseguiu escapar da morte, né, do seu esposo e dos seus 2 filhos. Em 10 anos, a perca dessa mulher foi incalculável, né? Você imagine, você está fugindo da fome, né? Quando você se habita, né? Se aloja numa terra que não é a sua terra, e ali começa a trabalhar, começa então ali a gerar condições para a sua família, e chega a morte para essa família. Nós vamos ver que o nome de Noemi quer dizer agradável e doce, mas ela diz que ela quer ser chamada de Mara, ou seja, amarga. De doce, uma mulher que o seu nome, porque todo nome tinha um significado, dela significava agradável e doce. Então, ela queira ser chamada de Mara, amarga. Pessoas, nós podemos perceber nos dias de hoje, famílias mesmo, integrantes de família, que muitas vezes vivem amargas, vivem amarguradas, pessoas que não conversam. Nós vamos ver aqui um exemplo de uma mulher que perdeu seu marido e perdeu seus 2 filhos. Nos dias de hoje, financeiramente, quem sabe não teria muita dificuldade por causa de alguns auxílios, mas naquele tempo não tinha auxílio, porque a mulher viúva, ela dependia dos seus filhos, mas só que essa mulher tinha perdido seu marido e seus 2 filhos. E ela quis se tornar amarga. Então, nós vamos ver que no Egito, quando o povo povo de Israel sai do Egito, passa o Mar Vermelho, depois de 3 dias caminhando, eles chegam num lugar chamado Mara, onde ali havia água amarga. E aqui Noemi, porque Mara quer dizer amarga, significa. E Noemi, ela estava se sentindo dessa maneira. E nós, nos dias de hoje, não podemos deixar as situações que muitas vezes estamos passando, que você está passando, nos tirar a alegria. Muitas vezes a gente sabe que o homem não foi feito para ter perca, ou para perder alguém,
passar pela morte, porque Deus não criou o homem para isso. Devido à queda do homem, veio essa questão onde o homem é difícil lidar. E essa mulher estava passando por isso, e nós temos que entender uma coisa, que no final do túnel sempre há uma luz. No final do túnel, sempre Jesus nos dá uma saída e alegria no coração. E nós vamos ver aqui, para essa mulher não foi diferente. Subtópico em 3, o desafio de ser viúva nesta época. Diferentemente dos nossos dias, onde a mulher tem total liberdade de exercer uma profissão, a ser provedora de uma casa, nos dias de Noemi, a mulher viúva não tinha muita opção de sobreviver. É aquilo que nós falamos, né? Nos dias de hoje, muitas mulheres elas se colocam na frente para ser a provedora do seu lar. Muitas mulheres têm aí a sua profissão, não depende dela a provisão do lar, mas ela tem ali a sua profissão, trabalha, ajuda na renda da família. E naquela época não. Naquela época ela dependia somente dos seus filhos. E como eu disse, essa mulher perdeu a sua única esperança como ser humano. E nós vamos ver que Deus abençoou grandemente essa mulher. E diz mais aqui, viúva não tinha muitas opções de sobrevivência naquela época. Geralmente, se fosse jovem, voltaria para a casa dos pais e guardaria um parente, esperaria por um parente, né? Resgatar para se casar novamente, ou se tornava prostituta. Se fosse velha, contaria com o sustento dos filhos, mas caso não tivesse filhos, ficaria à mercê do assistencialismo, ou seja, geralmente se tornava mendiga. Então ela dependia, ou ela tinha algumas opções, ou ela esperava alguém da família para resgatar, para se casar, ou se tornava uma prostituta, né, por causa da idade, ou vivia então de ajuda, ou seja, tinha que mendigar. Essa mulher estava passando por uma situação muito difícil, né? Nós vamos ver que nos dias de hoje, quando uma mulher tem uma perca do seu marido, ela tem ali assistência, tem ali ajuda, né? E naquele tempo não, era muito difícil para essa mulher. E vai dizer mais aqui, o futuro lhe era sombrio e inseguro, até mesmo para sua subsistência física. Então era uma mulher que estava completamente sem saber o que ia acontecer com ela. E nessas condições, quando nós vivemos, que nós estamos sem saber o que vai acontecer, é que Deus opera, né? Você que está me ouvindo, né? Quem sabe você está passando por alguma dificuldade dentro do seu lar, que acha que não tem mais jeito para você, aleluia. Eu falo em nome de Jesus, tem jeito sim. Espera, acalma o teu coração, que Deus vai dar a provisão para você, né? E muitas vezes, nós como seres humanos, é difícil mesmo, é difícil esperar, é difícil ver uma solução, mas espere em Jesus, que Deus sabe de todas as coisas, né? Nós lemos aqui que Jesus mesmo fala, tenha de bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo, Jesus venceu, nós vamos vencer em nome de Jesus. Se nós estivermos firmes com Jesus, nós vamos vencer sem dúvida nenhuma. Tópico número 2 diz assim, dias maus existem, mas não é o fim. Diz assim o subtópico 1. Um ganho em meia às perdas. Por mais que a vida de Noemi parecia totalmente escura,
ainda havia uma luz no fim do túnel. Essa luz tinha nome Ruth, a nora esposa de Malom. Mesmo sabendo que sua sogra não tinha mais nada para lhe oferecer, em troca, decidiu não abandoná-la, sacramentando assim uma aliança com sua sogra. E nós estamos comentando até agora a respeito de Noemi. Mas eu queria falar para você que me ouve, né, a respeito dessa mulher, de Ruth, vendo sua sogra sem condição nenhuma, né, sem provisão nenhuma que pudesse vir da sua sogra, vista pela visão humana naquela época, naquele tempo que eles estavam passando. E essa mulher, Ruth, colocou em seu coração de estar junto com sua sogra. Aleluia. Uma moabita, né? Moabita. Nós vamos falar aqui mais para frente um pouquinho sobre ela. E muitas vezes, nos dias de hoje, nós deixamos de receber as bênçãos de Deus, achando que a provisão de Deus não pode vir, é de uma pessoa, né? Da linhagem, uma pessoa que muitas vezes não congrega conosco, achamos que só tem que vir da onde congregamos, da onde nós estamos. Não, muitas vezes Deus pode mandar provisão da onde a gente menos imagina, né? A gente vai ver Moisés, quando ele julgava as causas do povo, ele estava se sobrecarregando. Ele conversando com o seu sogro, né, que não era israelita, e o seu sogro deu a ideia para ele separar homens capacitados por Deus para ajudar na obra. Então, um homem, né, separado por Deus para tirar o povo do Egito, para caminhar, né, no Egito com uma nação, recebeu um conselho do seu sogro, aonde ali ele teve um resultado e aonde ele não precisou mais viver sobrecarregado. E da mesma forma, nos dias de hoje, nós temos que estar atentos para aquilo que Deus quer fazer por nós. E Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer e da maneira que Ele quer, né? A gente tem que crer. E essa mulher, então, Ruth, dá um belo exemplo. Ela não tinha nada o que receber de Noemi. Ela já estava com as condições sua como nora, podia ter saído, podia ter deixado a sogra, né, e voltado para o seu lar, para a sua casa, para os seus pais, mas não quis. Ela podia ter voltado, esperado alguém vir pegar ela por esposa, né, e ali ter um novo casamento, mas não, preferiu ficar com a sogra e teve ali uma aliança com a sogra. Deus trabalhou grandemente na vida de Noemi dessa forma, né? Através de Ruth. E diz mais aqui na lição: não insista comigo que te deixes, Ruth falando, e quem não mais te acompanhe, aonde fores, irei, onde ficares, ficarei. Né? Então essa mulher estava completamente decidida em acompanhar a sua sogra. Então nós temos que crer que Deus trabalha no meio da família do jeito que Ele quer e da maneira que Ele quer. Subtópico número 2, Ruth a Moabita. Não temos muitas informações sobre esta mulher. Antes de se tornar viúva, sabemos que pertencia a um povo inimigo de Israel. O próprio Deus havia ordenado que os moabitas não entrassem na Assembleia dos Santos até a 10ª geração, daqueles que se recusaram a ajudar os israelitas quando saíram do Egito. Então a Ruth, ela vem de um povo inimigo de Israel. Quando o povo de Israel saiu do Egito, foram impedidos, não tiveram auxílio, né, dos moabitas. Então Deus
não permitiu que eles entrassem no templo para até a 10ª geração. Nós vamos ver que os moabitas, eles vêm de Ló, sobrinho de Abraão. Nós vamos ver ali que Ló teve um incesto com sua filha, teve um filho junto com a sua filha, e aonde veio o Moabe, né, o nome do seu filho, e aonde veio esse povo moabita. E essa mulher, ela veio desse povo inimigo de Israel, aonde nós, nos dias de hoje, quem sabe, julgaríamos, falaríamos alguma coisa, mas ela saiu no meio dos moabitas e acompanhou a sua sogra, né, com um propósito no coração. E ela falou ali, né, o seu Deus será o meu Deus, ou seja, ela deixou todos os deuses pagãos dos moabitas e decidiu completamente seguir aquela mulher que não podia ter provisão nenhuma, não podia lhe dar nada, não tinha condições naquele momento, como ser humano, e decidiu servir o Deus que tem toda a provisão. Quem sabe você me ouve essa noite, achando que não tem mais jeito, não tem situação, na tua situação, a dificuldade que você está passando, Deus da provisão está falando contigo aqui esta noite. Confia nele, que ele vai te dar um escape, em nome de Jesus. Fala mais aqui. Ruth mesmo estando numa situação parecida com a sua sogra, porque ela também estava viúva, por também estar viúva, revela possuir um coração altruísta, ou seja, um coração, um amor que estava pela sua sogra, esse amor que nós temos que ter nos dias de hoje, um amor altruísta, ou seja, um amor que não quer nada em recompensa, não quer nada em troca, um amor que não quer nada, né, em troca, mas simplesmente um amor. E esse amor não tem como um ser humano em si ter contigo, a não ser esse amor que vem de Deus, esse amor, né, que o próprio Espírito Santo coloca em nossos corações e que nós conseguimos sim amar as pessoas dessa forma, sem querer nada em troca, sem desejar nada em troca. Então Ruth desejou estar com sua sogra, mesmo sabendo que ela não tinha nada a oferecer. E esse amor com certeza não veio dela mesma, mas sim de Deus. Subtópico 2 e 3, misericórdias de Deus. O mesmo Deus que permite colhermos coisas ruins que resultam de nossas escolhas erradas, providencia meios para suportar a dor. Noemi perdeu o marido e os filhos, mas recebeu uma nora preciosa que ele cuidaria e lhe daria muitas alegrias no futuro. Deus permite sim, a lei da semeadura, né? Aquilo que nós semeamos, nós vamos colher. Muitas vezes nós temos decisões erradas, nós tomamos decisões erradas e Deus não permite que, não nos livre das consequências, não. Nas consequências nós vamos colher, sem dúvida. Mas Deus, ele dá condição para nós suportarmos as dores, as dificuldades. Por isso, o nosso Deus, o Deus que nós servimos, é um Deus de misericórdia. Diz mais aqui, Ruth cuidava de Noemi, e Deus cuidava de Ruth. Dias após dias, Deus supriu na vida daquelas duas viúvas, e nada lhe faltou. A moabita foi beneficiada ao poder colher nas plantações de Boaz, um parente que a ajudou de maneira generosa e depois, por esposa, a tomou. Ou seja, através de Ruth, ela teve, a moabita, ela teve benefícios, né, de poder colher nas plantações, onde naquele tempo era deixado
algo para trás para quem estava passando, os peregrinos que estavam passando nas terras, eles podiam colher e podiam ali tirar um pouco do seu sustento. Então, naquela oportunidade, naquela situação, Boaz conheceu Ruth. E ali, então, Boaz tomou Ruth como sua esposa, dando ali um novo olhar para Noemi, para Ruth, né? Uma nova esperança, uma nova visão sobre a vida. Por isso que nós não podemos esquecer jamais, as duas estavam nas mesmas situações, viúvas, sem condições, né, de se manterem, e Deus aplanou tudo para que ela pudesse colher ali o seu sustento, para a sua sogra também, e ali ela então teve a oportunidade, então se casou-se com Boaz, e ali se resolveu a questão financeira dessa família. Muitas vezes nós queremos, com as nossas próprias forças, resolver as questões, principalmente financeiras, que nós vamos falar um pouquinho mais aqui para frente, mas nós temos que estar na direção de Deus. Tópico número 3 diz assim: amando nas dificuldades, a aliança de Ruth e Noemi. Subtópico 3:1. Um amor mais forte que as coisas. Diz assim a lição: coisas jamais devem ter mais valor do que pessoas. Ruth entendeu que Deus havia colocado ao lado de sua sogra para amar e ajudar. Da mesma maneira, o Eterno te colocou nesta família com um propósito eterno. Não permita que o apego a bens materiais destrua a ligação de amor que existe em seu lar. Da mesma maneira, né, irmãos, que o amor que havia sobre Ruth, amor de nora para a sogra, esse amor é um amor que nós temos que ter nos dias de hoje, dentro da nossa família. Nós não podemos jamais, nunca deixar objetos, como diz aqui, né, ou coisas, abalar o nosso relacionamento com a nossa esposa, você que me ouve com seu esposo. Nós não podemos botar nada acima do nosso amor um pelo outro, né? Pela nossa aliança. Nada disso pode abalar a aliança. E da mesma forma que Deus colocou Ruth para acompanhar Noemi, Deus colocou você aí na sua família onde você está. Muitas pessoas imaginam, muitas pessoas queriam estar em outras famílias por condições financeiras, às vezes é porque se dão bem, mas não, Deus te colocou aí onde você está, né? Aí neste lugar onde você está me ouvindo. E lute pela sua família, lute por aquilo que você tem. Não queira ser aquilo que você não é. Seja aquilo que você é e lute pela sua família. Não deixe nada que bens materiais venham destruir isso. Hoje é um problema muito sério nos dias de hoje, até mesmo em meio aos cristãos, sobre os bens materiais. As pessoas estão muito apegadas aos bens materiais e nós vamos ver que as pessoas deixam muitas vezes o seu marido, o marido da sua esposa, por muitas vezes se endividarem, por querer adquirir e não aproveitar aquilo que é mais importante, a sua família. Então, dê valor para a tua família e dê valor para a posição que você está. Subtópico 3.2. Um amor que não desiste nas dificuldades. O verdadeiro amor é altruísta, amar sem se limitar ao que a pessoa pode nos oferecer. É algo que vem de Deus. Aquilo que nós falamos, né? Se quem você ama está doente, desempregado,
depressivo, emocionalmente abalado ou espiritualmente fraco, esta é a hora de evidenciar o quilate do seu sentimento. Muitas vezes, nós estamos no meio da nossa família ou de alguém que nós conhecemos, famílias que nós conhecemos, pessoas que estão passando ali por doenças, dificuldades emocionais, espirituais, estão fracos espirituais. Nesse momento é que nós temos que mostrar, como fala aqui, evidenciar o quilate, ou seja, a medida de valor. Isso quer dizer medida de ouro, quilate, a quantidade de ouro, de valor que há sobre uma peça. E nós temos que mostrar o valor, aquilo que nós temos de valor pela pessoa que nós amamos, pela pessoa que você está. E independente da situação espiritual, emocional, está passando por depressão, quem sabe, mas Deus te colocou aí. Ore, busque a Deus, e para que não venha o inimigo querer destruir aquilo que Deus criou, em nome de Jesus. Que nas adversidades da vida, sua família esteja ainda mais forte e unida para suportar as tribulações, A família tem que estar unida. Um amor que caminha junto. Falar que ama é uma coisa. Todavia, aceitar caminhar junto, mesmo em tempos difíceis, é outra. Tem bem diferentes. Infelizmente, alguns estão perto no dia de festa, mas do luto, não. Gostam da diversão, mas não ajudam a pagar as contas. Querem privilégios, mas não há responsabilidades. Nós temos que caminhar juntos sem querer nada em troca, E em meio às dificuldades, em meio às lutas, nós temos que estar junto ali com nossa esposa, e nós temos que estar um ao lado do outro, buscando a presença de Deus. E a lição fala aqui no finalzinho, que nas aflições financeiras de seu cônjuge, você possa estar junto para orar e orientar. Nós, como cristãos, nós temos que cuidar muito dessa parte financeira, Nós temos que, como a Bíblia diz, nós não temos que nos preocupar com o dia de amanhã, nós temos que ser gratos a Deus com o que nós temos hoje. E muitas pessoas estão perdendo a alegria, estão perdendo o amor, um pelo outro, está entrando a contenda em meus casal, por causa disso, da questão financeira, falta planejamento dentro do lar. Tem que ser planejado o dinheiro que entra, aquilo que gasta, não podemos gastar mais daquilo que ganhamos. E muitas vezes, muitas não, a grande maioria, irmãos, você que me ouve, tomara que você não esteja enquadrado aqui, mas pessoas que estão completamente endividadas, ganham ali R$2.000, quem sabe, estão devendo R$2.500. Como é que uma pessoa dessa, como é que um homem vai pegar uma esposa, vai passear, vai aproveitar um pouco com os filhos, a família? E isso dificulta muito, porque a família tem que ter lazer, a família tem que ter um momento de lazer, um momento junto, e muitas vezes por falta de planejamento, por falta de orientação, as famílias estão sendo destruídas por essa parte, na parte financeira. Então o marido, a mulher tem que orar, pedir direção para Deus, comprar aquilo que é necessário, aquilo que é necessário não comprar, E tem sempre uma reserva para um momento de urgência ou para um momento que é de lazer junto com os filhos, junto com a esposa. E nos momentos que chegarem, que passarmos por dificuldade financeira, um tem que estar unido com o outro, orando, e um dando orientação para o outro. Subtópico 3 e 4, um amor que não pode ser quebrado. O amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, sem dúvida, é o amor que vem de Deus. Somente o agir do nosso Senhor nossa vida, pode nos lapidar e mudar para que venhamos desfrutar de um tal nível de amadurecimento nas relações. É só Deus, aquilo que eu falei, o amor que tudo suporta, tudo crê, tudo espera, é um amor que não duvida, um amor que não prejudica,
é um amor que vem, né? É de Deus. Então nós temos que buscar nós, que estamos na frente ali, que somos os sacerdotes do nosso lar, da nossa família, buscar a orientação de Deus, né? Conclusão: não estamos imunes aos problemas enquanto estivermos na caminhada terrena. Haverá obstáculos para superar. Por isso, precisamos ter a certeza que as adversidades trazem também oportunidades de fortalecer o amor e os vínculos familiares. Quando reagimos embasados nos princípios do Senhor, encontramos a força e sabedoria necessária para crescer além das circunstâncias negativas. Que nós possamos, então, irmãos, estar na presença de Deus e cuidar da nossa família, né? Zelar da nossa família, de nossos filhos. A esposa, você que me ouve, ser submissa ao seu esposo. Uma mulher que é submissa, ela consegue muitas coisas, né? Ela tem ali uma mulher que é submissa, ela abençoa o seu lar, é uma mulher sábia. E você, o homem que me ouve, irmão, você tem que amar a sua esposa, né? De todo o coração, sem querer nada em troca, né? Um amor altruísta, um amor que não vem a nos recompensar, mas isso vai fortalecer a família, isso fortalece as famílias e está na direção de Deus. Deus, Ele trabalha através do Espírito Santo em meio às famílias e nas dificuldades. Deus está conosco. Que nós possamos cada dia mais aprender em nome de Jesus. Eu louvo a Deus pela sua vida que me ouviu até aqui neste momento. Eu queria orar por você, né? Quem sabe está passando por uma dificuldade, quem sabe está passando por um momento difícil dentro do seu lar, e eu queria fazer uma oração por você. Curve a sua cabeça, eu vou estar orando por você neste momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento eu entrego em Tuas mãos, Senhor Jesus, estas palavras, Pai, que foi dito aqui sobre família, onde teria muitas coisas para nós conversarmos, para nós falarmos, Senhor, mas nós temos que ter cuidado naquilo que nós falamos, Pai, ser prudentes também no tempo. Deus, eu te louvo, Pai, por cada um que nos vai ouvir, Pai, por cada um, Senhor, que vai tirar ali o seu tempo para estar ouvindo, aonde podemos aprender com Noemi, com Ruth, Pai, que as dificuldades vêm em nossas vidas, Pai, da mesma maneira, onde Deus permitiu que Satanás, aleluia, tirasse, mexesse na família de Jó. Mas Deus deu um escape, Deus deu tudo em dobro, Deus abençoou Jó. E da mesma maneira, Pai, nós te pedimos, eu te peço, Senhor, através dessa oração, aqueles que nos ouvem, Senhor, que Tu venha abençoar a sua família, que Tu venha dar, Senhor, através do Teu Espírito Santo, sabedoria, para lidar com as dificuldades financeiras, com as dificuldades, Senhor, na enfermidade, ou seja, em outras áreas, Pai, mas que cada um possa esperar em Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Fique com Deus, na paz do Senhor.